é um bate-papo com a minha equipe que a gente faz, agora é quinzenalmente, com bons nomes, experientes nomes da imprensa, do mercado de publicidade. Vamos abrir em breve para outros setores, para a gente aprender um pouco mais, trocar informações, mas é um intensivo. E saber um pouquinho mais sobre você, sobre as suas perspectivas sobre o mercado, sobre o setor, o que você está avaliando. E aí depois a gente faz uma materinha para os nossos canais. A gente sobe a matéria no site, nas redes sociais. Esse vídeo fica salvo no nosso canal no YouTube, tá? É um projeto novo que a gente começou tem uns 2 meses e, se Deus quiser, vai pegar ano que vem. Então, seja muito bem-vindo. Você está falando comigo, com a Carolina e com a Sara, e aí eu já faço uma provocação de prática que eu faço para os convidados. O que é o jornalismo hoje para você? O que era, se era alguma coisa antes, no setor, o que é o jornalismo hoje? Nós estamos bem na fita, somos ainda o quarto poder ou não? Isso é balela. Fica à vontade. Aí a gente as meninas vão perguntando, é um bate-papo. Fica à vontade. Tá, ok, nós já estamos no ar, já podemos falar. Eu vi que já está gravando. Tá. Então, sim. Então, boa tarde para todo mundo aí. Obrigado também pela gentileza do convite. Leandro, para mim, cara, o desafio da nossa profissão hoje gira tudo em torno de credibilidade, né? É uma guerra diária que a gente vive por credibilidade, por nós e pelo que fazem conosco, né? Eu acho que existe um trabalho muito forte para descredibilizar a imprensa como um todo, como se fosse um organismo só, e não é, né? Tem setores da imprensa que precisam ser observados porque usam a força da nossa profissão, usam a força do microfone para promoção pessoal e para servir a setores específicos da sociedade. Eu não vejo hoje um problema que os jornalistas mais antigos viam, de você misturar o jornalismo com o comercial. Acho que isso não é um grande problema quando essa missão está nas mãos de gente correta, de gente honesta. Você consegue deixar bem claro quando o trabalho do jornalista está sendo comercial e quando é um trabalho profissional, né, jornalístico mesmo. O problema maior para mim é a gente estar todo mundo sendo colocado no mesmo balaio e sendo tratado como se fosse uma categoria marginal. Então, é uma guerra diária que a gente precisa enfrentar pela credibilidade, para manter a credibilidade da nossa profissão, para a gente não perder a credibilidade, como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal perdeu, né? Era considerada a instituição mais confiável do país e hoje talvez seja a instituição mais criticada do país, junto conosco. Basicamente, o que mudou de anos atrás para cá, na minha cabeça, é isso. E a minha pergunta para você você que transitou entre tantas áreas do jornalismo, para você, qual foi a mais desafiadora e qual foi a transição que você sentiu mais dificuldade? Sem dúvida nenhuma, a mais desafiadora foi o jornal impresso. O jornal impresso é um meio que, aos poucos, está morrendo. E, nesse caso, é muito por culpa nossa, assim, pela falta de compreensão do jornalista, principalmente o jornalista tradicional de impresso, que, via de regra, é o melhor, né? É o que é mais preparado. O jornalista de impresso é, geralmente, o jornalista mais preparado. Mas esse cara é conservador e ele está levando com ele o que sobrou de utilidade, a gente pode dizer assim, do jornal impresso. O jornal impresso ele conta amanhã o que aconteceu hoje, todo mundo já sabe. Se a gente não souber trabalhar com essa notícia de forma mais analítica, de uma forma mais integrada, de uma forma mais plural, nós vamos acabar matando o jornal impresso. Porque ele não perdeu circulação à toa, ele não perdeu relevância à toa. Ele perdeu circulação e relevância porque alguns ainda continuam querendo tratar a notícia amanhã, a notícia de hoje amanhã, como se ela fosse uma novidade. Continuam querendo manchetar informações de fatos que aconteceram no dia anterior, como se fosse uma novidade para o leitor. E a gente sabe que não é. Hoje, 100% dos leitores de jornal, quando pegam um jornal impresso na mão, eles já sabem a notícia que está ali. O que eles precisam ter é uma dose maior de análise, de opinião, e os jornais ainda têm muita dificuldade de entender isso. Trabalhar mais o online e trabalhar no impresso o diferencial que seria da análise da opinião.
Pois é, pegando, antes da Carolina fazer a pergunta dela, pegando carona nesse mote que você, desse gancho que você deixou aí. Será que, pô, pelo fato, há vários fatores aí, aquilo que eu coloquei no grupo um dia, vários fatores para o jornal impresso desaparecer. O primeiro deles é a ascensão da internet. Muita coisa que você está no jornal no dia seguinte já não é surpresa mais. Aliás, quase tudo. A não ser que você tenha uma exclusiva. A não ser que o jornal tenha um exclusivo, que raramente hoje tem também. É questão, qual o desafio do jornal hoje, que ainda é impresso, qual o desafio dele no dia seguinte para trazer o diferencial? É ter uma exclusiva por dia? E como fazer uma exclusiva por dia? Qual que é o caminho? Mas eu não acredito nem na exclusiva como uma alavanca para o jornal impresso, porque eu acho que mesmo a exclusiva, se você tiver, ela tem que ir para o ar no online imediatamente. O valor que ela vai ter é esse. Você vai conseguir viralizar uma entrevista exclusiva, uma declaração exclusiva, você vai conseguir torná-la mais relevante hoje se ela estiver online imediatamente. Só faz sentido se você receber essa informação, apurar, confirmar, fazer o trabalho jornalístico que tem que ser feito e jogá-la no ar. Não faz sentido você esperar o dia seguinte para você colocar isso. Eu acho que esse foi o problema que eu encontrei. Só para explicar para vocês entenderem, eu tive algumas experiências com jornal impresso. Né? Há 25 anos atrás, eu tive a experiência de trabalhar no Jornal Estado de Minas. Depois eu fui para a rádio, eu comecei a trabalhar na Rádio CBN, Rádio Globo. Fui para o jornal Super Notícia, quando o Super Notícia estava decolando, né? O Super Notícia de Belo Horizonte. Ele foi durante um tempo o jornal mais vendido do país, o jornal que mais circulava. Ele passou o Globo, passou a Folha de São Paulo, ele chegou a ter 325 mil exemplares vendidos por dia, sem assinatura. Era um jornal popular, no estilo Extra, o Meia Hora, do Rio de Janeiro, e era vendido nos pontos de ônibus. Então, um jornal que era 25 centavos, ele era entregue na janela do ônibus, o cara passava o dinheiro, era uma loucura. Foi uma jogada muito inteligente do Vittorio Medioli, que é dono do grupo Sada e da Sempre Editora, que faz o jornal O Tempo, e eu fui trabalhar lá como editor adjunto, ajudava a fechar o jornal. Depois trabalhei no jornal O Tempo mesmo, aí montamos o Tempo Online, que é o portal que está aí hoje. Eu participei do processo de montagem disso, e alguns anos depois eu fui editor executivo do jornal O Metro, que tem uma proposta diferente, aliás, acho até uma proposta mais inteligente, e depois eu assumi o jornal Hoje em Dia. O jornal Hoje em Dia chegou a ser o segundo jornal de maior circulação em Minas Gerais. O primeiro jornal em número de assinantes e o segundo jornal de maior circulação em Minas, isso no passado. É um jornal que foi do Newton Cardoso, depois foi da Igreja Universal e depois do grupo que eu trabalho já há 9 anos. Então, eu assumi primeiro como editor executivo desse jornal, depois chefe de redação, depois diretor de jornalismo. Um prazo até muito curto. Como diretor de jornalismo, eu participei de uma reformulação gráfica do jornal. E eu fiz um projeto de modernização do jornal, um projeto de mais de 200 páginas, que previa, por exemplo, que ele não tivesse mais 2 edições de fim de semana. Porque não fazia sentido você produzir um jornal de 32 páginas no sábado e outro de 32 páginas no domingo. Isso representava um custo enorme de pessoal, porque as pessoas trabalhavam fim de semana, o outro de 32 páginas para segunda-feira, ou 32, ou 48 páginas, ou 64, como ele já chegou a ter. E não fazia sentido, porque você praticamente não tinha notícia própria, você só trabalhava com notícias de agências. E nós fazíamos uma análise diária do jornal, era 100% de notícias praticamente, que já estavam na internet. Então não fazia sentido. Eu propus a gente fazer um magazine, um jornal num formato magazine, mais revista, com notícias mais frias e mais interessantes, mais voltadas para entretenimento, uma edição única para fim de semana. Existiam algumas dificuldades, porque ele podia sair do IVC, se ele saísse do IVC, ele deixaria de ser um jornal habilitado para receber, por exemplo, balanços, né, de empresas, que é um negócio que sustentava os jornais na última década, mais do que anúncios. Então, houve uma resistência muito grande para se fazer isso. Nesse jornal, por exemplo, quando eu era diretor de jornalismo desse jornal, aconteceu a tragédia de Mariana. E eu me lembro da gente ter tido uma discussão seríssima, eu com os editores executivos, sobre a manchete do jornal no dia seguinte. Barragem rompe e destrói cidade na região de Mariana. Cara, todo mundo já vai saber disso amanhã. Se eu não conseguir avançar com o Ministério Público abre investigação, Polícia Federal vai culpar a Vale,
A Vale se pronuncia. Se a gente não conseguir avançar nesse aspecto e ter uma informação que seja do segundo momento da tragédia, não faz sentido eu sair amanhã manchetando que aconteceu uma tragédia hoje, 1h da tarde, porque todo mundo vai saber. Então, nem a exclusiva eu acho que valeria, sabe? Acho que a gente tem que trabalhar e aprender a trabalhar online e tentar avançar no jornal impresso mesmo como um veículo de análise e de opinião. Carolina. Boa tarde, né, Luiz? Eu sou a Carolina, prazer. A minha pergunta, o Leandro já comentou que você trabalhou na TV, né? Tem experiência na TV. Eu também tinha visto o seu perfil. Eu, particularmente, tenho um desejo de trabalhar na TV futuramente. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência e falasse um pouquinho quais características diferentes um profissional da TV tem do profissional que trabalha no impresso, que trabalha na internet. O que é diferente que você tem que trabalhar isso ou ter para trabalhar na TV? Acho que a maior escola possível para um jornalista é o rádio. Né? O rádio você precisa ser rápido, você precisa ter a resposta imediata, você precisa ter a capacidade de formular um pensamento com começo, meio e fim, você não pode se perder no meio de uma explicação, você tem que ser conciso. A partir do rádio você consegue fazer quase que qualquer coisa. Tem muita gente de rádio que não sabe escrever, não conseguiria trabalhar no impresso, por exemplo, não sabe escrever o texto. A televisão ela tem uma característica própria dela, que é a postura. Né? Um repórter de televisão, ele basicamente tem que ter postura, ele tem que saber para onde ele vai olhar, que é uma coisa que os outros veículos não exigem. Ele tem que saber onde pôr as mãos, que é uma coisa que outros veículos não exigem. Eu tive muita dificuldade quando eu comecei a trabalhar na televisão, por isso, porque eu não sabia onde enfiava a mão. Eu ficava em pé, se eu não estava com o microfone, se eu estava com o microfone de lapela, era um desespero. Aí eu descobri que a gente tem, por exemplo, muletas, né? Eu usava um tablet que eu não conseguia enxergar, porque eu não enxergo nada, sem óculos. Eu fingia que eu estava lendo o tablet, mas na verdade estava sempre desligado, era só para eu ter o que segurar na mão. Então, a primeira característica do repórter de televisão, para mim, é ele ter essa postura, ele ter um treinamento que não é de mídia, é um treinamento quase que de teatro, um treinamento de, como é que a gente pode falar, de expressão corporal. Acho que a gente precisa ter um treinamento de expressão corporal para trabalhar na televisão. Você não pode ser um cara que anda muito curvado, que quebra a cabeça muito para o lado, apesar de eu fazer isso, muito para um lado. Não precisa ser bonito, né? Óbvio. Não tem necessidade de ser bonito, mas tem necessidade de você ter postura. E articular bem as palavras, porque tem uma característica de televisão que muita gente ignora. Você ouve o rádio de pertinho, né? Você ouve o rádio no fone, ou às vezes dentro do carro. Geralmente você ouve rádio de pertinho. Você lê o impresso na mão, a internet você lê de pertinho. Mas a televisão, a maioria das pessoas assiste de longe. Você assiste de uma distância aí, 2 metros, mais de 2 metros, ela está na parede, você está sentada num sofá ou numa mesa. Então, no caso específico de televisão, se a articulação das palavras não for perfeita, se a dicção da pessoa não for absolutamente perfeita, ela causa um problema para o telespectador, e o telespectador tende a sair daquilo ali, a mudar de estação, né? Mudar de emissora. Então, hoje, para contratar, eu dirijo hoje a redação de uma televisão, a primeira coisa que eu vejo é se a pessoa tem uma boa emissão de voz e se ela tem uma boa articulação de voz. Se ela não tiver, pode ser o melhor repórter que eu já vi trabalhar, que não vai trabalhar na televisão. Não vai trabalhar no impresso, pode trabalhar até no rádio. Mas na televisão não dá. Tem que ter uma boa postura e tem que ter uma boa emissão de voz e articulação. Você foi muito generoso comigo, porque eu fiz boletim para a Rede Mais. Eu não tenho boa dicção, eu não tenho postura, eu não tenho perfil de TV, de face de TV. Foi na base da... Mas eu tinha informação. Não, a postura e a dicção tem sido, senão não teria sido possível. Mas você sabe, Mazini, que já teve mais de uma vez eu falar com você, não, vai ter que gravar de novo. Você lembra disso? Verdade. Fala na boa, mas fala assim, não, tem que gravar de novo. Você foi muito profissional em todos os pontos, em todos os aspectos, você sempre foi muito profissional, sim. A dúvida, eu vou voltar um pouquinho na questão do online impresso, esse desafio do futuro da imprensa. A migração é natural e inevitável, vai para online, por vários fatores. Não sei em quanto tempo.
Mas a partir do momento que for para online, como é que os veículos vão sobreviver? Hoje, as bancas acabaram. Aquilo que eu falei no grupo, as bancas acabaram, estão virando floricultura, mercearia, boteco. Não tem mais aquela corrida, aquele aglomerado de gente no dia seguinte para ver manchete do dia. Acabou isso há muito tempo. A assinatura está caindo. Venda em banca, a venda na rua, então, já era. Tem o conteúdo fechado e o conteúdo aberto. Você acha que os sites vão conseguir fechar o conteúdo e sobreviver disso, além dos banners da venda publicitária, ou não? O conteúdo aberto ainda vai dominar o setor? O conteúdo aberto vai dominar principalmente por causa desse trabalho ruim que é feito de descredibilização do jornalista profissional. Toda vez que a gente fala isso, aparece alguém para dizer que é reserva de mercado, vocês são corporativistas. Eu já escutei isso demais, assim. Mas a gente sabe o valor que a gente dá para uma boa apuração e a gente sabe que nem todo mundo que produz conteúdo dá esse mesmo valor. Então, o que precisa acontecer? Os nossos sindicatos, as nossas associações, a Abrage, a NJ, assim, todas as associações, tanto de patrões quanto de jornalistas, precisam começar a fazer campanhas para levantar a moral e para levantar a credibilidade do profissional de jornalismo. E eu não estou falando do profissional com diploma, formado, porque, sinceramente, chega um ponto em que isso importa até pouco. Eu fiz faculdade, paguei minha faculdade, sou jornalista profissional, formado, com registro e tudo mais, mas hoje eu acho isso menos relevante. O mais importante para mim é o cara que está sob o comando e sob a responsabilidade de profissionais que têm esse compromisso. A gente está vendo para todo lado, novos produtores de conteúdo surgindo, novos canais de conteúdo surgindo, e muitos deles sem nenhum compromisso com a verdade, com a seriedade. A verdade, gente, é um negócio complicado. Eu não sei se vocês concordam comigo. Verdade é uma versão que alguém conta, né? Porque toda verdade ela é uma versão, toda verdade ela é uma interpretação de algum fato, né? Uma pessoa que está enxergando daqui e vê de uma maneira, vocês estão enxergando aí, podem ver de outra, e vai ser verdade do mesmo jeito. Mas a gente tem que ter um compromisso com a apuração, né? Um compromisso com ouvir todos os lados e tal. E essa galera que está surgindo agora, que produz conteúdo que é mais suspeito, essa galera não tem esse compromisso. Eu sei, né, que eu estou falando isso aqui, muita gente vai dizer que eu estou sendo corporativista, que a gente está sendo arrogante, que a gente está pensando na profissão, mas não se trata disso, né? É um cuidado que eu vejo que não existe. E aí, Mazini, respondendo sua pergunta, eu acho que precisa primeiro ser feito um trabalho de credibilização dos veículos que não têm processos, dos veículos que não foram, que não mentem, né? Primeiro, para aí esses veículos começarem a trabalhar com conteúdo fechado. Porque, por exemplo, de alguns veículos eu não pagaria. Entendeu? Eu não pagaria nem um centavo para ler notícia, porque eu sei que eu vou encontrar em outros a mesma informação sem precisar pagar por ela. Eu acho que um bom caminho é monetização. A gente tem feito isso aqui, Facebook e YouTube, na TV a gente monetiza. De ontem para hoje eu tive uma notícia que foi muito bem apurada, muito bem feita, uma matéria que foi feita, que deu 117 mil visualizações de ontem para hoje e nos rendeu R$1.000 no Facebook. Uma matéria, uma reportagem. Então é possível fazer, é possível monetizar. É uma reportagem boa e no meio de um monte de informação, de política, economia, não sei o quê, ela não é uma informação de cidades, de cotidiano, mas que monetizou. Quem faz isso muito bem? Metrópolis, e alguns outros sites aí têm feito isso muito bem. Tem equilibrado os clickbaits com notícias de interesse geral, com notícias de política e economia, que são, entre aspas, consideradas as notícias mais sérias. Eu acho que esse talvez seja o caminho. Voltando a falar sobre o impresso, Luiz, você acredita que talvez mudar o formato do impresso para uma coisa mais de experiência do usuário seja talvez também uma saída para ele? Você oferecer conteúdos mais segmentados e mais de nicho
no jornal impresso seja talvez também uma saída e oferecer isso junto com a assinatura? Acho que a primeira coisa é mudar o formato, né? A gente fez isso que eu falei, que eu participei da reformulação gráfica lá de hoje em dia. Eu acho que não faz muito sentido mais aquele jornalão aberto, gigante, no formato standard. Pela vida cotidiana que a gente tem hoje, deslocamento e tal, o formato tabloide ele é um formato mais interessante porque ele é todo encartado, né? Ele é um caderno só. O formato tabloide tem que ser um caderno só. Então, ele é mais fácil de ler. Você lê como um livro, como uma revista mesmo. Dessa forma, mudando o formato, a gente consegue pensar várias coisas para você fazer nesse sentido, né? O problema de você nichar um jornal é que você cria um outro produto, na verdade, né? Ele deixa de ser um jornal de notícia diária ou de informação diária, ele vira um outro produto. Não acho isso ruim, não, mas eu acho que isso, você só muda o foco. Imagina a Folha de São Paulo fazer um produto que seja só sobre rock inglês, por exemplo. Vai ter o público, mas ele deixa de ser o produto que ele é hoje. Eu acho que a gente tem que saber equilibrar isso aí. Às vezes, transformar os cadernos, os antigos cadernos, que eram cadernos do jornal, em produtos específicos, né? Produtos específicos, mais bem trabalhados, não preocupados com o noticiário diário, que é isso que eu estou dizendo. Imagina, eu fico vendo o caderno de cultura que fica falando que show que vai ter ainda, né? Por quê, sabe? E trabalhando pequenos nichos, assim, mais alternativos. Né? Tem site para isso, né? Tem as comunidades para isso. Não precisa ser tratado no jornal. Acho que o jornal precisa ser um negócio mais acessível. Acho que você trabalhar conteúdos nichados, beleza. O produto todo nichado, você muda o formato, você muda o produto que você está vendendo. Não sei se respondeu a sua pergunta. Respondeu sim, É respondeu uma sim. pergunta difícil, viu? É uma pergunta difícil, assim, porque você tem veículos, por exemplo, você tem revista de vinho, você tem revista de gastronomia. Isso é legal, mas é um outro produto, né? Não é um jornal diário. Geralmente, o nichado ele não vai conseguir ter conteúdo todo dia. A gente tem, por exemplo, produto rural aqui na TV. Quando eu estava fazendo a reformulação da programação da Rede Mais, que é afiliada da Record, é uma TV aberta, né? Essa que está aqui atrás, nós estamos no sul de Minas, né? A sede da TV é sul de Minas, então é uma região muito rural, que tem muito apelo rural, e é uma região de comércio de café, de grãos, mas especificamente o café. A gente queria fazer um programa rural diário, de meia hora. Em São Paulo, a direção comercial da rede em São Paulo bombou, falou, não, vocês estão loucos, isso não tem apelo nenhum. E na verdade, hoje, depois do Balanço Geral, que é o carro-chefe da Rede Record, é o programa de maior sucesso comercial nosso, é o programa que se paga. Porque é um nicho específico para uma região específica. Ele atende muito bem o que a gente precisa. Nós estamos semana que vem indo para a Semana Internacional do Café em Belo Horizonte, com uma estrutura que nunca teve, um estúdio de televisão dentro da feira em BH, é a maior feira de café do Brasil, junto com um cliente nosso, né, um cliente importante, um patrocinador importante. Nós vamos fazer lá a transmissão de podcast dentro de uma feira de café. Então, poderia parecer, por exemplo, para a Rede Record Nacional, não valeria esse produto. Para nós, é o que nos dá retorno comercial hoje, e é um sucesso comercial, mas é muito nichado e tem muito a ver com a região que a gente está. Luiz Fernando, você falou em monetização da notícia, isso é muito importante hoje, né? Os sites, grandes sites, têm profissionalizado os seus portais de uma maneira que consigam um retorno financeiro através de cliques, né? Metrópolis, o site da Isto É, assim, né? E com aquela plataforma do Google, de propaganda do Google. Agora, futuramente, eu queria, assim, a gente tem mais 5 minutinhos para você concluir a trabalhar esse conceito de monetização da notícia sem parecer publi editorial, ou seja, o jornal tem os seus interesses, precisa sobreviver financeiramente, vende espaço publicitário. Mas há margem também para o publi editorial nos impressos, nos sites. Como trabalhar a independência jornalística do veículo, sabendo que precisa do financiador, ou com publi editorial ou com a publicidade.
E a gente tem mais 5 minutinhos, eu queria que você falasse alguma coisa que você preparou para falar ou que a gente não perguntou que você acha que vale falar. Fica à vontade. Mas eu acho que com Pode transparência, falar. sabe? Eu não vejo problema nenhum de trabalhar o público editorial, nenhum problema. Por exemplo, eu usei o exemplo aqui do nosso programa rural, que é o Balanço no Campo. O Balanço do Campo é um programa que tem informação para caramba, né? A gente trabalha educação para o campo, várias questões ligadas à área rural, que tem muito muito desenvolvimento de tecnologia, inovação e etc., que é um conteúdo jornalístico forte. Mas ele tem um conteúdo público editorial muito forte também, porque a indústria financia o programa, né, de alguma forma. Tem que ter transparência, tem que estar claro que você está fazendo um público editorial, que você está, entre aspas, ali promovendo também um produto, eventualmente. Que eu não vejo problema nenhum, desde que ele seja um produto que você não esteja falando mentira, o produto é útil para a comunidade que está te assistindo, para aquele público que está te assistindo, e você está sendo transparente que aquilo ali é um público editorial. O que não dá é para você embutir esse público editorial no seu editorial como se fosse uma notícia despretensiosa ali. Eu vou dar um exemplo para você, não vou citar nome não, mas vou dar um exemplo para você. Cresceu muito a energia solar no Brasil, né? E a Associação Brasileira de Energia Solar é uma entidade muito atuante, e tem que ser mesmo, porque ela está promovendo as várias empresas que têm surgido de energia fotovoltaica. E tem um monte de matéria no editorial das emissoras de televisão, um monte, não é pouca não, é muita matéria. Tem emissora que faz uma por mês, pelo menos, sobre esse assunto. Às vezes repete a mesma informação. Aí houve um representante da associação no Sul, houve no mês seguinte um representante da associação no Centro-Oeste, no Nordeste. Para quem conhece, para quem é técnico, como nós somos técnicos, você olha, você sabe que aquilo é um público editorial, mas ele está ali disfarçado no meio da programação, como se fosse uma matéria despretensiosa. Eu acho isso um pouco desonesto. Eu acho isso ruim. Então, respondendo a sua pergunta, dando a minha opinião, eu entendo que com transparência. Se tiver transparência nessa relação para o telespectador, para o ouvinte, para o leitor, não vejo problema nenhum em se fazer público editorial e se vender esse público editorial, porque é espaço. Você pode vender espaço. Você não pode vender a opinião, você não pode vender a sua verdade, você pode vender espaço. Aí você me falou da conclusão, nós estamos falando de 2 minutos, é isso? Que falta aí? Uma coisa que eu só queria completar, que tem a ver com o que a gente falou aqui no começo, colegas, nós estamos vivendo um período de muitos ataques. Graças a Deus, eu consegui trabalhar durante os últimos 20 e tantos anos aí, com essa transparência, com muita honestidade. Então, eu consegui ter o respeito dos nossos colegas e das pessoas que me acompanham. As pessoas me respeitam, como eu respeito as pessoas também, de uma forma geral. Eu não faço uma entrevista, por exemplo, aqui dentro da minha emissora com um político para provocar o político, só para fazer ele explodir, para eu ganhar uma manchete. E eles sabem disso, por isso não tem problema de me ceder em entrevistas. Só que eu vejo esses ataques e esses ataques me incomodam mesmo. Por isso eu sou chamado de corporativista. São ataques à liberdade que a gente tem também de criticar. Eu falei semana passada, no programa que eu faço aqui, faço na rádio, que toda e qualquer tentativa de censurar conteúdo editorial de qualquer tipo de veículo, eu sempre vou considerar como censura. E nós vivemos isso no Brasil recentemente, né? O Tribunal Superior Eleitoral, com medidas de censurar previamente conteúdo de emissoras de televisão. Muitos colegas me criticaram por isso também. Falaram, mas você está falando um pessoal que propaga fake news para todo lado. Então eu falei, está provado que é fake news? Processa quem divulgou. Mas você querer impedir, antes da pessoa falar, nas vésperas de uma votação, de uma eleição, tem cheiro de censura. E tudo que tem cheiro de censura, nós, jornalistas, temos obrigação de combater, sim. Pode ser qualquer emissora, pode ser Jovem Pan, pode ser Isto É, pode ser Veja, pode ser Globo. Se estão tentando censurar, se estão tentando impedir de falar, antes de falar, a gente tem que combater. Porque enquanto a gente conseguir viver num país, ter a nossa profissão, discutindo, debatendo e tendo essa liberdade de conversar como a gente tem aqui, nesse momento, falando para vocês, a gente ainda pode combater ideias que a gente julga que são más ideias, maus comportamentos, com o debate.
O dia que a gente começar a ser calado antes de falar, não existe mais debate, e aí passa a ser exceção. E a gente não quer viver um regime de exceção. O maior medo que eu tenho hoje, e aí é essa mensagem que eu queria deixar, é que a gente, muito brevemente, volte a viver regimes de exceção, se autocensurando, com medo de o que a gente falar virar um problema no nosso meio ou um problema judicial. E esse Brasil eu não quero, não. Eu quero continuar sendo bocudo, sem filtro e o mesmo descarado que eu sou, sem precisar me preocupar se a justiça vai me mandar calar a boca antes de eu falar. Basicamente é isso. Ótimo, muito bem colocado. Concordo com você. E principalmente nessa questão de você falou do comportamento do jornalista, né? Quando eu cheguei aqui em Brasília, eu percebi o seguinte, eu tive um grande mestre jornalista, veterano, que já faleceu, que ele falou assim, olha, não tenha medo de perguntar, mas sempre seja respeitoso. Acho que às vezes a imprensa é tão criticada, muito criticada, do repórter também, porque não é respeitoso com o interlocutor. Tem que respeitar, seja um político ou não, seja ele bandido comprovado ou não, condenado ou não, você tem que respeitar. É uma pessoa, é um ser humano, entendeu? Obviamente, você tem que ter além da expectativa de arrancar uma boa informação, tem que ter o respeito, né? E tem que ter ali a expertise de saber lidar com a situação também para não parecer um camarada, né? Não concordar, nem fazer piadinha, não entrar na piadinha. Eu, quando comecei aqui no Congresso, eu percebi isso e, graças a Deus, até hoje, eu me foco nisso. Respeito todo mundo, converso com todo mundo. O problema do jornalista, político principalmente, quando chega no Congresso, às vezes é iniciante, ele acha que ele tem que ser um anarquista, ele tem que sair com a metralhadora atirando em todo mundo. Aí todo mundo vira as costas para ele. Até os bons políticos não conversam mais com ele. É isso que eu passo para a minha equipe sempre. Assim, não ter lado, claro, mas respeitar. É um ser humano que está ali do outro lado, independentemente da ideologia, de ser ladrão ou não. É um trabalho respeitoso que aí você mostra que você é profissional. É isso, né? Obrigado pela atenção, pela sua agenda, tá? Mais uma vez aí, e vamos falando sempre, torcendo para te ver em breve aqui em Brasília, tá?